Fala, rapê, beleza? Eu sou o Gaspar, e se eu te dissesse que o Bob Esponja está perdendo de propósito no teste de direção e não quer passar de jeito nenhum? Duvida? Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te provar. Na primeira parada dessa aventura maluca, o Bob Esponja se prepara para o seu 38º exame de barco. Ele arrasa na prova oral, mostrando que é um gênio, mas na hora de dirigir, ele acelera, bate o barco e a senhora Puff vira pó. E isso é só o começo do que a gente vai ver nesse vídeo. Depois, o Patrick bota o microfone na cabeça do Bob Esponja, tipo, pra ajudar ele e tal. E é aí que começa as provas de que o Bob Esponja tá fazendo uma encenação, saca? Ele não é tão ruim assim na direção. O Patrick só fica na cabeça dele, dizendo o que ele tem que fazer. Quando o Bob Esponja tá quase chegando no final, ele fala pra senhora Puff que colou e não termina o exame. Em vez de ficar chateado, o maluco fica feliz, porque vai continuar na aula da senhora Puff. Que cara doido, né? E tem mais, no episódio seguinte, ele vira monitor da classe, leva a coisa muito a sério, mas acaba virando um bandido procurado. E olha só, quando a polícia pega ele, a senhora Puff é quem vai em cana. Ela é tipo o anjo da guarda do Bob Esponja, sempre salvando ele do rolo. Tem um episódio que a senhora Puff não aguenta mais o Bob Esponja, sempre reprovando nos testes, e decide passar ele, só pra se livrar. Mas claro, dá merda. Ela tenta pegar o barco do Bob Esponja e a coisa fica preta. Ele até ganha a carteira, mas não gosta muito, e ela vai parar na prisão. O Patrick resolve ir para a escola junto com o Bob Esponja. Os dois chegam bem cedo. O Bob Esponja trata a escola como se fosse um paraíso, falando de suas estrelas douradas, como se fosse o motivo da vida dele. Parece que ele gosta mais da escola do que de dirigir. Se você quiser contestar meus argumentos, tem um episódio em que o Patrick tira a carteira, fácil, e zoa o Bob Esponja com um carro novo. O Bob Esponja fica puto e destrói o carro do Patrick. Parece que ele tá com ciúmes, mas eu acho que isso foi porque ele não sabia que o Patrick ia fazer o teste. Enfim, o Bob Esponja continua reprovando, a senhora Puff perde o emprego. Tem um professor que tenta ensinar o Bob Esponja a dirigir, até de olhos vendados, mas não adianta nada. O Bob Esponja continua fazendo altas confusões. E eu tô aqui só pensando, será que o Bob Esponja é o mestre da direção disfarçado? Ou só tá aprontando todas mesmo? Acho que nunca vamos saber. Mas tô me divertindo com esses episódios doidos. No episódio Dia da Foto, ele mostra que a aula de direção é muito importante para ele e o que ele é capaz de fazer para não perder. Depois, no episódio Inteligência Marítima, ele tem uma aula de barco com Lula Molusco, que tenta ensinar algumas coisas para ele. Esse episódio só mostra o quão ruim o Bob Esponja é no volante, mas eu queria saber o que significa ser péssimo motorista. Tem gente que dirige devagar, usa o celular, passa no sinal vermelho, não olha os espelhos, essas coisas comuns. Mas o Bob Esponja é diferente, ele simplesmente não liga e destrói a fenda do biquíni inteira, matando os peixinhos pelo meio do caminho. E o pior é que ele parece que sabe o que está fazendo nesse episódio. Ele anda na contramão, lendo uma revista, sem se preocupar. Não sei se isso é ser um motorista ruim ou só alguém que acha que pode fazer o que quiser, sem consequências. Bom, de qualquer forma, a senhora Puff vai parar na cadeia de qualquer jeito. No episódio seguinte, Iniciante Náutico, o Bob Esponja prova que é um gênio estudando a história dos barcos em uma noite só. Ele quer agradar a senhora Puff e, cara, ele decora tudo sobre todos os barcos. Isso mostra que o Bob Esponja é mais inteligente do que muita gente pensa. Eu teria que ler no mínimo uns 6 livros antes de lembrar de alguma coisa. E olha só, ele quase ganha a carteira, mesmo não dirigindo o barco mais difícil. Ele sabia o que fazer, mesmo que não fizesse sentido, porque ele não consegue nem ligar um barquinho simples, mas mesmo assim é impressionante e mostra que o Bob Esponja é capaz e muito inteligente. O cara é cozinheiro de hambúrguer e eu te digo por experiência própria, dirigir é mais fácil do que trabalhar em fast food, meus amigos. Bom, a senhora Puff rasga a carteira quando descobre que ele não estava dirigindo e o Lula Molusco entra na aula de barco com o Bob Esponja, tentando escapar dele, mas se dá mal, porque o Bob Esponja acaba destruindo tudo. Pelo menos dessa vez é o Lula Molusco que se ferra e não a senhora Puff. No episódio O Fugido, começa com os dois ídolos do Bob Esponja, Homem-Sereia e Mexilhãozinho, anunciando um evento de autógrafos. O Bob Esponja falta a aula de barcos só para ir ver os caras. Depois ele se mete em um monte de problemas e mostra o nervosismo dele para voltar para a aula. Ele quase morre na areia movediça e nem a senhora Puff percebe até ele contar. Ele promete que nunca vai faltar aula de novo.
Esse episódio não tem muito a ver com a direção, mas mostra o quanto a Sra. Puff é importante para ele. Ele quase aceita a morte, só para não decepcionar ela. O Trabalho de Verão é um episódio que apoia meu argumento de que trabalhar em fast food é mais fácil do que dirigir. O Bob Esponja faz a Sra. Puff bater no siri cascudo e para pagar a dívida, ela tem que trabalhar lá. Lembrando que a estrutura dele de direção, que acha que o Bob Esponja é burro, simplesmente não aguenta o serviço, o que pode ser por causa do Bob Esponja também, né? Vai saber. Ela acaba saindo e joga o lixo na rua, indo presa, na prisão. Ela tem que fazer aula de barcos e o professor é nada mais ninguém menos que o próprio Bob Esponja, o que mostra que ele gosta muito de dar aula, mesmo sem carteira. Não sei como ele conseguiu esse emprego sem carteira, mas tudo bem. No mito da velocidade, o Bob Esponja é treinado por alguém que não é a Sra. Puff, o novato Tony Veloz Jr., cujo pai é um piloto de barco famoso. A Sra. Puff aproveita a chance para fazer o Tony ensinar o Bob Esponja a dirigir. No começo, ele vai mal, mas Tony fala duas palavras mágicas: relaxa, e o Bob Esponja dirige perfeitamente, igualzinho ao primeiro episódio, Escola de Barcos, que não faz muito sentido. Ele dirige super bem o resto do episódio, o que mostra que o Bob Esponja é um ótimo motorista quando quer ser, mas é claro, no final, ele surta e destrói tudo, mas pelo menos o Lula Molusco é quem leva a pior dessa vez. Aí tem o trabalho oral, onde o Bob Esponja tenta superar a ansiedade de falar em público para toda a classe, outro episódio que mostra o quanto essa aula é importante para ele. Ele já deve ter feito 1 milhão de apresentações sobre barcos, mas ainda fica nervoso. O Bob Esponja é um caso perdido, não percebe que deixa a vida da Sra. Puff e a do Lula Molusco um inferno, mas acha que os dois são seus melhores amigos. Vai entender, né? Enfim, ele tenta superar a ansiedade, mas sempre rola alguma confusão no final. No episódio Demolidor Doidão, a Sra. Puff bota o Bob Esponja no derby de demolição, porque ela acha que ele pode morrer lá. Estranho, né? Mas o Bob Esponja simplesmente ganha um monte de profissional, sem nem se esforçar muito. Aí começa a ficar estranho. Tipo, nenhum motorista ruim, entre aspas, faria tão bem quanto o Bob Esponja fez. Parece que ele sabe o que está fazendo, e muito bem, destruindo tudo no caminho. Em O Sabor do Tutor, o seu siriguejo tenta ensinar o Bob Esponja a dirigir. E adivinha, ele só faz bagunça, bate no siri cascudo e dá um preju danado. Pelo jeito, quem tenta ensinar esse cara só se dá mal. E olha, o Bob Esponja dirige mal o episódio inteiro, o que é bem normal para ele, certo? Em Boia Maluca, o Bob Esponja sopra uma boia de carro e todo mundo começa a dirigir isso. Até a Sra. Puff tenta dirigir uma boia e é um fracasso. Mas o que me chamou a atenção é que quando o Bob Esponja está dirigindo essa bolha, ele vai super bem. A Sra. Puff, que sempre se acha esperta, acaba presa de novo. Isso me fez pensar que o Bob Esponja tá sabendo de tudo e sabia que aquilo era só uma batata, entende? No desastre na estrada, a Sra. Puff tenta uma última tática, levar o Bob Esponja para uma estrada deserta, sem nada para destruir. Aí ele entra em um transe psicótico e dirige super bem até na estrada, mas quando ela surta e fala que tá na estrada, ele volta a dirigir mal, de propósito, acho que só para manter a fama de motorista ruim. E o resultado final? A Sra. Puff de volta para a prisão. Olhando esses episódios todos, o Bob Esponja é tipo o mestre da direção. Quando quer, só que ele prefere dar umas voltas malucas e deixar todo mundo de cabelo em pé. Acho que ele gosta tanto da aula da Sra. Puff que não quer sair dela, então finge ser um desastre na direção. Mas e aí, rapaziada? O que vocês acharam da teoria? Vocês concordam ou discordam? Você acha que o Bob Esponja é realmente ruim? Ou ele tá só fingindo? Deixa sua opinião aí nos comentários. E se você quiser ver outras teorias relacionadas ao Bob Esponja, vou deixar uma playlist aqui do lado direito. E caso você não tenha visto o nosso último vídeo, vou deixar ele aqui do lado esquerdo, caso você se interesse pelo tema, beleza? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Ative o sininho para que não perca nenhuma teoria assim que sair no canal, beleza? E lembrando, isso é apenas uma teoria, hein? Até o próximo vídeo e corta!